Olá, meus amados, que Deus te abençoe no nome de Jesus. O recado que Deus tem para nos dar nesta noite é um recado em que eu acredito que tem a inspirar a vontade de Deus, uma revelação que vem da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Espero que você possa ser tocado, movido e venha se identificar com o que Deus tem para falar com você. Não só você, mas a todos os que estão aqui nesta noite. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Olha para o irmão que está mais perto de você e diga para ele: acorda tu que dormes. Mais uma vez, acorda tu que dormes. Bem, eu gostaria de lhe dizer que nós, igreja, e eu posso até dizer nós, igreja pentecostal, celebrai. Não vou referir-me a outro ministério, não vou me referir-me a outra igreja, não. Porque seria até um tom até hipócrita referirmos a outros ministérios, referirmos a outras igrejas, se nós, na verdade, precisamos despertar, precisamos acordar. E eu lhe digo isto de todo o meu coração, e se eu pudesse expressar o sentimento do Espírito Santo em estar nos dizendo isto, eu poderia lhe dizer que ele está com lágrimas nos olhos. Preste bem atenção em nome de Jesus. Eu repito, se eu pudesse expressar, humanamente falando, se eu pudesse expressar o que o Espírito Santo de Deus estar sentindo, eu expressaria com lágrima nos olhos. Por isso que eu comecei esta mensagem dizendo o que está escrito: desperta tu que dormes. Acorda, desperta. Por que eu digo acorda e desperta? Porque este recado não vai a outros ministérios, a outras igrejas, mas vai a nós, Igreja Pentecostal Celebrai. Quando eu me retrato à igreja, não estou me retratando a placa denominacional. Eu estou nos falando sobre igreja como eu, você, como cada um de nós, que fomos chamados para fazer a diferença. Nós não fomos chamados para estar só no senta, levanta, como infelizmente muitos da igreja estão vivendo assim. No senta, levanta, levanta, senta, coloca a mão no coração, levanta as mãos, repete comigo, então bate palmas, dizima e oferta, acabou-se a conversa, vá para sua casa, Deus te abençoe. Bem, esse é o tipo da igreja morna, ou o tipo de igreja morta. Por quê? Porque as pessoas, elas meio que deixaram de lado o mais importante. E o que é mais importante como a igreja? Bem, a Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que ovelha gera ovelhas. Nós sabemos muito bem disso. Só que como ovelhas, se nós não estivermos gerando ovelhas para Cristo, a pergunta que eu faço é: então para que nós servimos? Para que nós servimos? Se a Bíblia diz que ovelha gera ovelhas, e se nós não estamos gerando ovelhas, então para que nós estamos servindo? Bem, talvez nós estamos servindo só para olhar para o nosso umbigo, ou então de repente orarmos somente para o que nos importa e nos interessa, ou de repente termos da parte de Deus o milagre que todos nós almejamos ou queremos. O que é interessante é que, biblicamente falando, nós vamos perceber em que primeiro devemos buscarmos a vontade de Deus, que é o reino dos céus, para que essas coisas que tanto nós buscamos, que são os nossos milagres, venham a acontecer. E nós estamos vivendo tempos como esses, em que infelizmente nós estamos olhando somente para o nosso umbigo, estamos olhando somente para as nossas necessidades, somente isso. E por conta disso, me perdoe, temos nos tornado apáticos, frios, acomodados e verdadeiros esquentadores de banco dentro da igreja. Não há o eis-me aqui, o usa-me a mim. Não nos esforçamos além do que nós queremos nos esforçar. Não vamos além, fazemos somente o que bem quisermos. Podemos dizermos que, me perdoe, que muitos têm se tornado
verdadeiros servos inúteis. Bem, calma, não fique com raiva de mim não, porque eu estou falando o que está na Bíblia. Houve um certo momento em que o Senhor Jesus Cristo falou de alguns servos, por parábola. E até que nesta parábola, a Bíblia diz que havia um servo, e esse servo só fazia aquilo que lhe era mandado. Ele não fazia nada mais além do que lhe era mandado. E acabou-se a conversa. Jesus de Nazaré, falando sobre este servo, diz, está escrito: diga então o tal servo: sou servo inútil, porque só faço aquilo que sou mandado. Será que nós não temos nos tornado assim, verdadeiros servos inúteis? Isso mesmo. Eu acredito que cada um de nós que fomos postos no ministério, que ainda pode se dizer que ainda nem nasceu. Essa é a verdade. Se nós analisarmos a nossa igreja pentecostal Celebrai, ela ainda nem nasceu. Eu acredito que ela ainda está em tempo de formação. Ela ainda está em tempo de formação. Eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pessoas que vêm até aqui, a nossa igreja, a nossa congregação, e vê todo esse aparato que nós sabemos que Deus até aqui nos tem nos dado, até se admira pelo tempo de existência que nós temos. Nossa, quer dizer então que esta igreja só tem 6 anos de vida? Quer dizer então que tudo isso daqui foi feito em 6 anos? Mesmo tendo enfrentado 2 anos de pandemia, quer dizer, se nós tirarmos aqui, não é 6 anos, é 4 anos. E entre outras lutas que o ministério passou. O que é interessante, que eu acredito que não só aqui, mas em todo e qualquer outro ministério, Deus nos colocou porque Ele tem algo a fazer através da nossa vida, no ministério em que Ele nos colocou. Aqui no caso, Igreja Celebrai. E se nós nos omitirmos, se nós verdadeiramente não dissermos o eis-me aqui, o usa-me a mim, então a pergunta é: então por que então? O que é interessante é que eu estou lhe dizendo isto porque na verdade nós temos aqui um relato que eu acredito que tanto para mim quanto para você, e para você que está nos assistindo, deveríamos tomarmos como lição. Eu digo isto porque para a glória de Deus foi feita a prova dos 9. Sabe o que é a prova dos 9? A prova dos 9, eu acredito, para quem é novo nos dias de hoje, talvez não saiba. Mas para o meu tempo, a prova dos 9 era uma maneira, era uma forma que nós tínhamos de tirarmos ao pé da letra se aquela soma, aquela divisão ou aquela multiplicação estava correta. Bem, eu acredito que me foi feito a prova dos 9 no que nós iremos vermos aqui. Então, aqui em João, capítulo de número 2, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Em outras palavras, estava havendo uma festa de casamento. E quem é que não quer ir a uma festa de casamento? Todos nós queremos sim irmos a uma festa de casamento. Ficamos ali naquela expectativa, nossa, vai acontecer, olha, eu espero que chegue logo o dia, todos os preparos, os convidados. Bem, quem é que não quer estar presente? Ora, se os convidados estão esperando já o dia, quanto mais os noivos não estão ansiosos para que o dia aconteça. Bem, aqui no caso é exatamente o que está acontecendo. Aí a Bíblia diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, que quer dizer para as festas de casamento. Preste bem atenção aqui. Quando você lê o versículo 2, o versículo 2 diz assim: e foi também. Esse também se retrata igualmente. O que quer dizer com isso? Quer dizer
que assim como Jesus foi convidado, Maria também foi convidada. Então ela era uma convidada como qualquer outra pessoa. Ela não era a mulher mais ilustre, sabe? A pessoa mais importante naquele dia. Porque nós bem sabemos que por mais importante que você seja, numa festa de casamento, você meio que baixa a sua patente. Por quê? Porque numa festa de casamento, os mais importantes é o noivo e a noiva. Só que a Bíblia Sagrada diz que também, assim como Jesus foi convidado, Maria também foi convidada. Então ela estava ali para ser servida. Ela não estava ali para outra coisa. Ela estava ali para ser servida. Bem, só que alguma coisa acontece, algo acontece que muda todo esse cenário. Muda todo esse cenário. De princípio, quando nós nos achegamos às bodas, que podemos dizermos a um culto, a uma reunião, em que bem sabemos que o noivo é Jesus Cristo e nós somos a noiva de Cristo, de princípio, quando nós nos achegamos, como a um culto, a uma reunião, como essa que nós estamos aqui, de princípio nós chegamos sempre para sermos servidos, e essa é a verdade. Trazemos em nosso coração uma necessidade. É um filho que precisa converter-se, é um marido que precisa ser liberto, é uma esposa que precisa ser levada a um encontro com Cristo, é uma vida financeira que as coisas estão meio aperreadas, é uma porta de emprego que se precisa abrir, é uma libertação de um vício que precisa acontecer. Bem, de princípio, quando nos achegamos, nós nos achegamos com esse pensamento de sermos servidos. E assim é todos os convidados. Você não vai chegar a uma festa de casamento para você trabalhar, a não ser que você tenha sido convidado para ser um servente, que no caso aqui, um garçom nos dias de hoje. E essa é a verdade. Então você chega a uma festa, como você chega a um culto, chega a uma reunião, logo de princípio, logo de começo, você chega justamente para ser servido. É o me dar. Estou aqui para receber. Então você traz consigo uma necessidade, você traz consigo um problema, você traz consigo um momento que você esteja passando. E logo você tem um pedido para fazer. E esse pedido que você tem a fazer, e fazer a Cristo, fazer a Deus, ao Espírito Santo, é justamente que de princípio te coloca na condição e na posição de ser servido. Bem, assim era Maria, assim era a pessoa de Jesus. Eles estavam ali como convidados. Eles não estavam ali para outra coisa a não ser serem servidos. Só que existe algo interessante, por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz assim, versículo de número 3: e, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Vou ler mais uma vez. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Em outras palavras, o casamento podia ir de água abaixo a partir daquele momento. As coisas poderiam começar a desandar a partir daquele momento. Dá para você imaginar a festa estar em andamento, tanto o noivo quanto a noiva estão tão empolgados com tudo que está acontecendo, que de repente acontece algo diante de seus olhos que eles não conseguem ver, eles não conseguem perceber, eles não conseguem enxergar. Algo que está para acabar a festa e com certeza iria dar início a danificar ou prejudicar o casamento. Eu digo isso pelo seguinte, vamos lá. Primeiro nós sabemos que para Maria ficar sabendo que faltou vinho, não é porque ela foi na cozinha enxeretar, ver, observar, não, nada disso. Certamente os serventes, que aqui são os garçons, foram até ela para avisar. Então eles se aproximaram dela e disse com certeza: faltou vinho. Só que é interessante que a pergunta que eu faço é esta: por que para ela? Por que não para o noivo? Por que não para a noiva?
Se a festa era deles, porque justamente para Maria? Por que não procurar os donos da festa? Para pensar comigo. Para pensar. Será que ela tinha algum vinho guardado em casa? Ou de repente ela sabia onde era a mercearia mais próxima, onde vendia vinho, uma adega, onde podia vender vinho? Será que era isso? Ou será que é porque de repente Deus quer nos dar uma lição através dessa passagem? Mais ou menos assim, cria vergonha na cara, abre dos olhos, ou de repente se perguntar para nós mesmos: para que eu sirvo? Para que realmente eu sirvo no corpo de Cristo? Qual é a minha utilidade no corpo de Cristo? Qual é a minha utilidade estar dentro da casa de Deus? Será que é só por senta, levanta, o bate-palmo, o dizimo, a oferta? Será que é só para buscar o meu interesse, a necessidade de um milagre que eu preciso? Ou existe algo muito mais além, que Deus nos trouxe para a casa dele e espera que nós o obedecemos e verdadeiramente nos prontificamos a lhe obedecer? Bem, eu acredito que há um propósito por detrás de tudo isso, porque a Bíblia Sagrada diz que ninguém vai ao Pai sem que o Filho não queira, e ninguém vai ao Filho sem que o Pai não o envie. A Bíblia Sagrada diz que não fomos nós que escolhemos servirmos a Cristo, foi Ele que nos escolheu. A Bíblia Sagrada diz que Deus nos colocou no seu corpo, e tendo nos colocado no seu corpo, Ele nos colocou para uma utilidade. Isso mesmo, todos nós, tanto a minha pessoa quanto a sua pessoa, fomos postos no corpo de Cristo para sermos úteis para Cristo. Não foi simplesmente para pensarmos em nós mesmos. Basta você ver que a própria palavra de Deus diz de forma bastante clara, quando Jesus Cristo diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então nós fomos postos no corpo de Cristo para o eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, Senhor. Ele não nos pôs de princípio na igreja, claro, como eu disse no começo. De princípio a gente vem por nossas necessidades, porque a única coisa em que nós conseguimos pensar, a única coisa que verdadeiramente nós conseguimos nos concentrar, é livrarmos daquele problema, seja ele o problema que for, financeiro, conjugal, seja ele na área de enfermidade, quer dizer para a saúde, e tanto ou qualquer outro milagre que nós precisamos. Esse é o nosso foco, essa é a nossa visão. Mas só que a de Cristo não é somente esta. Cristo não nos chamou simplesmente para que nós tivéssemos as nossas necessidades supridas e pronto, e acabou-se. Não, eu não acredito nisto. Eu não acredito nisto. Biblicamente falando, isto é para quem está dormindo dentro da igreja, acomodado e de braço cruzado, e pagarão um preço muito alto. Disso você pode ter certeza. Disso você pode ter certeza. O preço que será pago pode até custar a salvação, porque a Bíblia diz que no grande dia, e vai acontecer, se nós querendo ou não, crendo ou não, independendo ou não, vai acontecer. Pode a pessoa acreditar ou não acreditar, crer ou não crer, não importa. Até porque então existem acontecimentos na Bíblia que vão acontecer mesmo sem a gente crer. Por quê? Porque Deus cumpre o que está escrito, e principalmente aquilo que Ele professou. E uma dentre muitas coisas é que a Bíblia Sagrada diz que virão uma fila perante o Salvador, que é Jesus Cristo, e terão de mostrar as suas mãos, que representa a obra. E muitas mãos chegarão simplesmente com dedos, não chegarão com nada daquilo que poderiam ter feito para Cristo, e se aproximarão dele, todo felizes, todo alegre, talvez porque tiveram seus casamentos abençoados na terra, suas vidas financeiras, olha só a maravilha, de repente foi uma libertação que conquistaram, e vão chegar até a Cristo naquele pensamento: eu fiz a minha parte. Certo? Glória a Deus por isso.
Mas aí quando você apresentar a sua mão a Cristo, Ele vai lhe fazer a seguinte pergunta: cadê as tuas obras? Mostra-me as tuas obras. E talvez você vai dizer: bem, a minha obra é que eu bebia e deixei de beber. A minha obra, eu estava desempregado e uma porta de emprego me foi aberta. A minha obra, quer dizer, você vai apresentar aquele em que você acredita que isso para ele vai ter alguma valia. Não. Preste bem atenção, porque a Bíblia Sagrada diz que esse dia vai chegar. É o dia da prestação de conta. É o dia em que ele vai te perguntar o que foi que você fez para ele aqui em terra. Quantas almas você ganhou? Quantas vidas você salvou? E eu não estou falando aqui em relação a pastoreio não, porque como a Bíblia diz, vocês já sabem que ovelhas geram ovelhas. Deus deu-nos a nós um chamado como pastor para pastorear, para cuidar do rebanho. E ainda que uma ovelha tenha se perdido, ele pega as 99, coloca dentro do aprisco e logo vai em busca da outra, para que possa trazê-la de volta para o aprisco. Mas, referindo-se a nós como ovelhas, ele nos chamou para gerar ovelhas. E aí, querendo você ou não, nós termos que diante dele ter que falar a verdade. Aqui nós conseguimos mentir descaradamente. Aqui nós mentimos e ele só escuta, ele só ouve e vê, não faz nada. Mas diante da verdade não terá como fingir, não teremos como mentir. Nós jamais vamos poder darmos a ele as desculpas que nós damos aqui. Não, porque eu estava muito cansado, ocupado com muita coisa, no corre-corre da vida. Olha, Jesus, o Senhor sabe. Quer dizer, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Porque se ele não aceitou as desculpas dos que estão escritos na Bíblia, como Abraão, como Moisés, como Jeremias, como Jonas, a própria pessoa de Cristo, se possível for, afasta de mim esse cálice, por que ele vai aceitar a nossa? Por que ele vai olhar para mim, olhar para você e vai dizer assim: não, tudo bem, você tem razão, eu sei que lá embaixo você cuidou mais em si próprio, se preocupou mais em receber os seus milagres, sim, olha, meus parabéns, entra bendito de meu Pai, porque preparado para ti foi o reino dos céus. Não, a Bíblia diz que o reino dos céus, que é lugar de descanso, é para quem trabalhou aqui para ele na terra. Eu vou repetir. Não é o que a Bíblia Sagrada relata? Quando alguém morre, alguém morreu, papocou, juntou as mãozinhas, fechou os olhos, deixou de respirar, paletó de madeira, foi sepultado, 7 palmos foi cremado, não importa, morreu. O que nós dizemos? Ah, está no descanso, está no descanso. Não é verdade? Sim ou não? Sim, pois é, pois o céu é o lugar de descanso. Mas descansarmos de quê? Se aqui na terra nós não estamos fazendo nada para Ele. Se aqui na terra a única coisa que nós estamos fazendo é lutar pelos nossos próprios objetivos. Se aqui na terra não nos preocupamos se ganhamos uma alma ou não. E aí, como é que fica? Descansarmos de quê? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Na verdade, eu acredito que muitos de nós, e oxalá tenha o Senhor misericórdia de mim, que eu também não esteja na fila e de repente ele chegar para mim e dizer assim: afastai-vos de mim, maldito, que nunca te conheci, que não sei nem quem é você. Você que estava na minha casa, que a única coisa que você sabia era se preocupar com seus próprios problemas. Afastai-vos de mim. Eu estou lhe dizendo isto porque a Bíblia Sagrada fala sobre um homem chamado Isaías. Isaías era um profeta, bem, ao menos ele tinha o título de profeta. Até que a Bíblia diz que ele perdeu o rei Uzias. E tendo ele perdido o rei Uzias, não tendo mais o palácio, o castelo, o lugar do conforto, o lugar do comodismo para ficar, tendo então puxado o tapete de debaixo de seus pés, tendo ele acordado,
entrando ele no templo e buscando a presença de Deus, Deus falou com ele da seguinte forma: a quem enviarei? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Mas espera ainda, ele não era um profeta? Ele não carregava um título de profeta? Ele não era o que ficou lá em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ai dos perazins, ai dos jebuseus, ai dos fariseus? Não era ele que ficava lá, aparentemente, só de apontar erro de um, erro do outro, erro de um, erro do outro, erro de um, erro do outro? E agora de repente ele escuta uma voz dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas espera ainda, quer dizer então que ele estava ocupando um cargo, exercendo uma função, mas não praticando? Quer dizer que eu posso estar no corpo de Cristo, como você está no corpo de Cristo, e na verdade você faz parte do corpo, mas é como que se essa parte do corpo fosse morta, porque Cristo não vê em você nenhum tipo de esforço, do qual você possa levar até Ele, para que Ele possa te usar? É isso então? Quer dizer então que, vamos aqui, preste bem atenção. Por que eu estou lhe dizendo isto? Eu estou lhe dizendo isso porque, o bem da verdade, quando eu leio esta passagem, Deus me abriu os olhos para algo que eu disse: Deus, me dá graça diante de Ti, Deus. Meu Deus, eu vou te fazer essa oração a partir de hoje. Senhor, levanta neste ministério, Igreja Pentecostal Celebrai, igrejas chamada Maria. Preste atenção. E eu vou orar, e eu sei que Deus vai me ouvir. Senhor, levanta neste ministério igrejas chamada Marias, igrejas que de princípio entraram para fazer parte da festa, igrejas que de princípio entraram, que no caso somos nós individualmente, para sermos servidos, mas que de repente também desperta dentro de si o interesse de ajudar quem precisa, que desperta dentro de si o interesse de verdadeiramente ser útil, ainda que fazendo parte da festa. É interessante que eu estou lhe dizendo isto, porque esta igreja chamada Maria está em falta no nosso ministério. Sim, não vou falar de outros ministérios não, eu estou falando do nosso ministério, porque para mim falar dos de fora, eu tenho que olhar para dentro de casa, e essa é a visão que Deus está nos dando. Veja que a Bíblia Sagrada diz que Maria estava ali muito bem, obrigada, estava ali como convidada para participar da festa, como todos nós estamos aqui. De princípio, nós, quando chegamos na igreja, na casa de Deus, nós não trazemos dentro do nosso coração, ou qualquer desejo, ou qualquer vontade, de nos preocuparmos com o problema de quem lá que seja quem for. Eu me preocupar com o problema dos outros, que se vire, eu já tenho os meus, não quero nem saber, vai morrer para bem longe de mim, para que não feda. De princípio é assim, e não está errado não, até porque então nós não tínhamos o conhecimento que Cristo nos chamou não só para sermos servidos, mas também para servir, para servirmos, mas servirmos de verdade. Veja que agora de repente algo acontece. A Bíblia Sagrada diz que o servente se aproxima de Maria e passa para ela uma situação, passa para ela um problema. De princípio ela poderia dizer assim: o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver? Eu sou uma convidada, não tenho nada a ver com isso não. Vai falar para o noivo, ou então vai falar para a noiva. Se está faltando vinho, a culpa é deles. Não tenho culpa com nada aqui não. Que história é essa? Eu sou uma convidada como qualquer pessoa é convidada, assim como o meu filho é convidado, assim como os discípulos são convidados, assim como muitos outros ali, tudo é convidado. Por que você não procura um desses? Sabe por quê? Porque quando Deus nos chamou para servir, Ele procura dentro de nós verdadeiramente que nós nos posicionemos para nos dispormos a sermos usados por Ele. Ele procura dentro de cada um de nós, para que verdadeiramente venhamos nos dispormos a sermos usados por Ele. Sabia disso? Pois é. E nós podemos servi-lo assim como Maria serviu a Deus.
Preste bem atenção. Eu quero que você entenda agora essa narrativa em nome de Jesus. Vamos dizer que os serventes são aquelas pessoas em que elas se deparam com um problema, seja em que ordem que for. São pessoas crentes ou não crentes. Na maioria das vezes são pessoas que elas não sabem lidar com os problemas que estão passando. Então elas se aproximam de você. E quando se aproximam de você, elas relatam para você uma situação. De repente, lá no seu salão, você está cortando o cabelo de alguém, fazendo a unha de alguém. E de repente essa pessoa começa a desabafar com você. Começa a dizer que no casamento dela ou dele está faltando vinho. Ou começa a dizer que está passando por um momento de enfermidade. Ou de repente, quem sabe, lá no banco, a pessoa é levada até lá com um problema de ordem financeira. Mas ela está tão cheia e de repente começa a se abrir com a irmã. Começa a dizer: nossa mulher, eu estou passando por uma situação com meu filho, com a minha filha. E você diz: ué, mas não tem nada a ver. Fulano veio cortar o cabelo e está falando do que está acontecendo em casa. Fulano veio aqui fazer as unhas e está passando para mim um problema que está passando na família. Ou de repente, lá onde o irmão Antônio, lá trabalhando com suas vendas, e de repente encosta lá uma pessoa, pergunta quanto é que é aquela moto, pergunta quanto é que é a mobilete ou a bis, e de repente do nada começa a passar para ele o que está acontecendo na sua casa. E aí ele se pergunta: mas que negócio esquisito, o que é que tem a ver? Eu estou vendendo isso aqui, moto, bis, etc. E fulano vem me falar de um problema da família, de casa, do que está acontecendo. Não, isso não tem lógica, isso não pode uma coisa dessa. Não, espera ainda, que negócio é esse? Bem, esses são os serventes. Esses são os serventes. Que eles se deparam com um problema, mas eles mesmos não sabem o que fazer para resolver. Eles não sabem o que fazer para resolver. E Deus os usa para levá-los até pessoas em que essas pessoas irão fazer exatamente como Maria fez. E o que foi que Maria fez? Bem, o que foi que Maria fez? Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz. Versículo de número 4. Disse-lhe, versículo de número 3. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. O que foi que a mãe de Jesus fez? Bem, a mãe de Jesus, aqui no caso, as Marias de hoje, a igreja chamada Maria, quando se depara com um problema que ela não tem como ou não pode resolver, o que ela faz? Ela leva até a Cristo. Ela leva até quem pode resolver. Essa pessoa é humilde o suficiente, como Maria foi humilde o suficiente, para procurar aquele que podia resolver. Então de repente a pessoa chega até você e diz para você do que está passando. E você de princípio diz: meu Deus, mas eu estou atolado em tantos problemas, eu que preciso de ajuda. Bem, mas eu vou fazer o seguinte: eu sou essa igreja chamada Maria. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou nesse exato momento levar essa pessoa a quem pode resolver. É isso que eu vou fazer. Bem, é isso que eu vou fazer. Olha, fulana, o que você me falou, eu mesmo, se eu soubesse, eu te aconselharia. Se eu pudesse, eu faria alguma coisa para resolver essa situação. Mas eu não sei. Mas eu tenho alguém que eu conheço que pode te orientar, que pode te aconselhar, que pode te direcionar. Em outras palavras, você leva essa pessoa até a Cristo. E esse Cristo é hoje a sua palavra. É a sua palavra. Só que na maioria das vezes nós não nos importamos, nós não estamos nem aí, porque o que na verdade o que importa é vivermos a nossa vida e o resto que se exploda. Por conta disso, o que é que vai acontecer? Por conta de não nos darmos para Deus como Deus esperaria que nós nos demos para Ele de verdade, ficamos a desejar. Lembra o que a palavra de Deus diz? Jesus de Nazaré disse o seguinte, preste atenção nesse versículo. Está escrito assim:
se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, e pedides alguma coisa em meu nome, eu vou-lo concederei. Olha o que é que ele diz: se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim. Em outro momento, Jesus Cristo, ele vai dizer da seguinte forma: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de que tudo que pedides, crendo em meu nome, o Pai vos conceda. Sabe por que muitos da igreja estão de boca mole? De boca mole, de tanta pedir e não recebe. Sabe por quê? Porque não dão fruto. A Bíblia Sagrada diz, vou repetir o versículo. Repetir para você ouvir. Está escrito: não foi vós que escolhestes a mim, disse Jesus, mas fui eu quem escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de que tudo que vocês pedindo ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele fez uma junção. O que ele quer dizer é que, ei, você quer receber o que você está me pedindo? Então me obedeça, fazendo o que eu lhe mandei fazer: dê frutos. Nós pulamos a primeira parte do versículo e nos lembramos daquela parte: tudo que pedides crendo em meu nome, o Pai vos concederá. Só que ele faz uma junção, ele diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides crendo em meu nome, vos conceda. Ei, essa igreja chamada Maria precisa acordar. Essa igreja que se chama Maria, sabe? E quando eu digo essa igreja que se chama Maria, é aquela que tem a se voluntariar, é aquela que diz o eis-me aqui, é aquela que de princípio chega na casa de Deus, mas chega na casa de Deus para ser servida, como ela chegou naquela festa de casamento para ser servida. Mas na hora que ela foi acionada, na hora que chegaram para ela e os serventes lhe contou um problema, na mesma hora pegou estes serventes, levou-o até a Cristo. E olha só o que é que a Bíblia Sagrada diz, versículo de número 4: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo o seguinte: olha, meus amigos, vocês que vieram até a mim, me trouxeram esse problema, eu não sei o que fazer para resolver. Eu trouxe vocês até a igreja, eu trouxe vocês até o pastor, eu trouxe vocês até quem tem uma palavra para lhes dar, um conselho para lhe entregar, ou até algo para que você possa fazer para que o problema seja resolvido. Mas para isso, vocês precisam fazer tudo quanto ele vos disser. Essa é a igreja chamada Maria. Essa é a igreja que precisa acordar. Irmão, eu lhe digo perante o Deus a quem eu sirvo, em nome de Jesus, se você quer receber o seu milagre com mais urgência, faça o que Deus está lhe mandando. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Não seja essa pessoa em que você, para a glória de Deus, tendo recebido o seu milagre, agora cruza os braços, pronto, e acabou-se. Como que se outras pessoas que na mesma área que você sofre não estivessem sofrendo. Não faz isso não. Faz isso não. Porque se você não sabe, você vai ser cobrado. Você já parou para pensar? Pensa comigo. De repente você está passando por uma situação, seja ela em que área que for. Você já não está bem consigo mesmo por conta desse problema. Você já parou para ver que de repente vem alguém e fala na mesma área que está passando por um problema e que você diz: como é que pode? Eu que estou precisando de conselho, eu vou ter que aconselhar? Aqui fica então a primeira parte deste ensinamento sobre uma igreja chamada Maria. Uma igreja que não pensa só em si.
Uma igreja que verdadeiramente leva os serventes, quer dizer, os que precisam de ajuda até a Cristo. Que mesmo se deparando com a situação em que para eles parece insolúvel, porque ela não sabia o que fazer. Eu vou fazer o quê? Bem, já sei, vou levar até quem pode resolver. Será que você não conhece alguém? Será que você não conhece uma pessoa que numa hora como essa está precisando de ajuda? Não estou falando só de ajuda de mantimento não, porque você pode dar a maior cesta básica do mundo, vai acabar e o problema continua. Você tem que ensinar a pessoa a pescar e não só alimentar, porque no dia que o alimento faltar, aquela pessoa ela vai morrer. Não estou falando só disso, ou então você encher a pessoa de dinheiro não, porque você pode dar o dinheiro que for do mundo inteiro, se aquela pessoa não sabe administrar nem o que tem, quanto mais ela vai saber administrar o que você dá. Não estou falando disso também não. O que eu quero dizer aqui, pelo Espírito Santo de Deus, é que será que não tem pessoas que você podia mandar um WhatsApp para essa pessoa? Mandar uma mensagem para essa pessoa? Dizer para essa pessoa um versículo bíblico? E de repente você até é lembrado daquela pessoa. De repente você está lá na sua casa, você está onde quer que seja, de repente vem, sabe, naquele momento aquela pessoa na sua mente, e aquilo é Deus. Você acha que é o diabo? Não, o diabo não vai nos lembrar de ninguém não. Na verdade o que ele vai fazer de tudo é fazer com que aquela pessoa fique isolada de tudo e de todos, para que ela não seja ajudada. E de repente você pode mudar a sua sorte. Se você quer ver uma coisa que Deus ama de paixão, é pessoas que se importam com pessoas. Maria poderia ter ignorado, ter dito, procura o noivo, procura a noiva. Mas se ela faz isso, uma vez que ela foi procurada pelos serventes, por aquelas pessoas, ela fez o correto, levou até a Cristo. Maria não sabia o que fazer. Maria não sabia o que fazer. E agora, eu vou fazer o quê? Ah, já sei. Então de repente você é a mesma coisa. Você não sabe o que fazer. A pessoa chega, fala do problema, a pessoa fala da situação que está passando, aí você diz, olha, eu não sei o que fazer não. Juro que eu não sei o que fazer. Mas você gostaria de ir na igreja comigo? Lá eu posso falar com o meu pastor, profeta, e ele possa ter uma palavra para te dar, uma oração para fazer, um conselho para te dar. Quer dizer, você vai estar trazendo aquela pessoa até a palavra, até a Cristo. E eu tenho certeza o quão Deus iria lhe recompensar. Se a Bíblia diz que aquele que leva um pecador ao arrependimento, a Bíblia diz e está escrito que esse terá multidões de pecados perdoados, multidões de pecado perdoado. E só Deus pode perdoar pecados. Se só Deus pode perdoar pecados e ninguém mais, dá para você imaginar o quanto mais Deus pode fazer na tua vida por ser grato a você? Por ser grato a você? De você pegar aquela pessoa, mas não tem um transporte, não tem um carro, eu passo aí e te pego. Passa aí e te pego. Ah, mas eu não tenho do Uber. Vamos fazer o seguinte, eu não tenho ida e volta, mas você anda de mototáxi? Ando. Eu posso plantar a da ida, você tem a da volta? E aí? Quer dizer, será que essa igreja não está um quanto que precisando acordar? Despertar? Se importar verdadeiramente com o ministério que Deus nos colocou? Deixarmos de simplesmente estarmos só de braços cruzados e partir para cima, acordar, despertar? Eis-me aqui, me usa-me a mim, Senhor. Porque uma coisa eu sei, os tempos mudaram, não são os mesmos. A tecnologia nem se fala, todo dia tem algo novo, nem se fala. Mas uma coisa eu lhe garanto de todo o coração, a precisão que nunca deixou de existir e nunca mudou, é esta, é que pessoas
precisam de ajuda. Isso não mudou. Os problemas é o mesmo no casamento, na vida financeira, na vida pessoal, na família. Os problemas são os mesmos. Nós é que infelizmente temos deixado de servirmos e só queremos servir. Senhor, desperta essa igreja chamada Maria, que se importa muito mais em ajudar pessoas do que com seu próprio umbigo. Aplauda Jesus bem forte então.